Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Vamos começar nossa aulinha de hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Vamos começar com o nosso texto de fruição. Vocês lembram ontem que nós lemos o texto da Cabra Cabriola, parte 1, certo? Hoje a tia Bruna vai terminar a história da Cabra Cabriola, parte 2. A gente vai ver como vai ficar a história da Cabra Cabriola. Vamos lá. Aqui é a 1. Então ontem a história da Cabra Cabriola acabou assim. Mas não é que o vovô tinha cochilado no sofá? E como ele roncava, um ronco forte, grosso, parecia um motor. O vovô estava contando a história para a netinha da Cabra Cabriola, certo? E aí a gente agora vai ver como termina essa história. A Cabra Cabriola, parte 2. Um carro dobrou a esquina com o motor roncando. Aninha espiou pela janela. O carro vinha devagar na rua vazia com os faróis acesos. Quem está dirigindo esse automóvel? Perguntou-se Aninha curiosa. Tomou um susto quando percebeu que ninguém estava na direção. O automóvel andava sozinho, mas havia alguém no banco de trás. O carro parou e alguém desceu. Era uma velha senhora usando uma roupa de antigamente, um vestido de florzinhas brancas, luvas, chapéu e também um véu que escondia o seu rosto. A velha senhora abriu a bolsa, catou com muito custo um papelzinho perdido lá dentro e leu o conteúdo com enorme atenção. Depois, atravessou a rua, bateu na porta da casa de Aninha. Quem é? Aninha perguntou, e o coração aos saltos. Uma voz grossa e fanhosa respondeu: É a Cabra Cabriola. Abra essa porta, não tenha medo. Prometo tocar viola e lhe contar um segredo. É a Cabra Cabriola! Exclamou a menina, arrepiando-se todinha da cabeça aos pés. Mas ela mudou os versinhos. E agora? Aquele soou na porta de novo e a voz grossa e fanhosa entoou: Ande, menina, abra essa porta, tenho outro compromisso. Torrada como um chouriço, assim é que vou lhe jantar. Aninha pensou e respondeu: Não abro, pronto. Não sou uma criança boba. Sei que você é a Cabra Cabriola por causa da voz fanhosa e grossa. Não eram os melhores versos do mundo, mas espantaram a Cabra Cabriola, que saiu tiririca da vida, soltando fogo pelos olhos, queimando véu e chapéu. Aninha foi espiar pela janela toda contente. A Cabra Cabriola ia embora a pé, cabriolando. O carro havia sumido e o telefone tocou. Trim! Aninha atendeu depressa. Alô? Do outro lado da linha, só o silêncio. Alô? Insistiu Aninha. Alô? Mas nada aconteceu. Alô, alô? Um barulho esquisito saiu do telefone. Chomp, 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 como se alguém estivesse mascando capim. E a ligação está ruim, Aninha reclamou. Fala mais alto, por favor. Então, vinda de muito longe, uma voz misteriosa ressoou. Estou ligando do orelhão. Meu assunto é urgente. Por isso abra essa porta que eu lhe conto pessoalmente. Antes que Aninha pudesse dizer qualquer coisa, a ficha telefônica caiu, interrompendo a ligação. Só ficou aquele ruído infinito. Será que era a Cabra Cabriola? Matutou Aninha, roendo as unhas de medo. Ou não era? Mas nisso bateram na porta de novo.
Quem bate? Aninha perguntou, morrendo de medo. E uma voz fininha, fininha respondeu: Abra, minha doce filhinha, aqui está a sua mãezinha. A roupa está lavadinha, a cana está bem docinha, com a fina flor da farinha, farei da menina broinha. Aninha foi correndo abrir a porta toda contente, mas ela parou de repente e perguntou desconfiada: Você disse aqui está a sua mãezinha ou aqui está a sua cabrinha? Eu disse aqui está a sua mãezinha. Você disse a roupa está lavadinha ou a roupa está bem docinha? Eu disse a roupa está lavadinha, explicou a cabra, começando a ficar aborrecida. Aninha pensou mais um pouco e insistiu: Você disse eu lhe trouxe uma coxinha ou farei da menina broinha? Eu disse farei da menina broinha. Ha! Gritou Aninha. Peguei você, cabra cabriola. Você não é minha mãe coisa nenhuma. E sem abrir a porta declamou: Conheço a história inteirinha. Sei que sua voz não é fininha. Foi trabalho do ferreiro, a quem você deve dinheiro. Não adianta ser gulosa, nem se perfumar com rosa, porque eu sei perfeitamente que você é uma mentirosa. Ao ouvir os versos da menina, a cabra cabriola cabriolou, soltou fogo por todos os orifícios e, furiosa, escoiciou o vento. Estava danada da vida, espumando, tinha sido descoberta. Só lhe restava agora sair de cena o mais depressa possível. Táxi! Táxi! Ela gritou para um carro que passava. Táxi! O motorista, ao ver aquela megera com cara de poucos amigos, tratou de dar no pé pisando fundo no acelerador. Mas outro carro dobrou a esquina devagar com os faróis acesos. Ninguém dirigia o automóvel. O carro parou em frente à casa de Aninha e ninguém abriu a porta. A cabra cabriola entrou e sentou-se no banco de trás. O automóvel arrancou rapidamente com o motor roncando forte. E o vovô parou de roncar e despertou esfregando os olhos. A campainha tocou. Blim, blom! Aninha espiou pela janela. Era a mãe voltando do trabalho. Trazia na mão um pacote de supermercado. Aninha abriu a porta correndo. Oi, mãe! Oi, querida. Hoje peguei um trânsito daqueles e fila no caixa do supermercado. Parece que todo mundo resolveu fazer compras na mesma hora. Mas, em compensação, adivinha o que eu trouxe para você, filhinha? Adivinha? Eu sei, disse Aninha abraçando a mãe. Sei sim, você trouxe roupa lavadinha, cana cortadinha e a fina flor da farinha para me fazer uma empadinha. Acertei? A mãe olhou para o avô e para a menina com os olhos arregalados. Eu só trouxe uma barrinha de chocolate, ela disse abrindo o pacote. Só uma barrinha de chocolate. Aninha pegou o chocolate, deu um beijo estalado na mãe e saiu pulando pela casa contente da vida, cabriolando. E assim termina a história da cabra cabriola. Quem escreveu foi Regina Chanlian e Helena Alexandrino no livro Contos de Espantar Meninos, feito em São Paulo pela editora Ática em 2006. Gostaram do final da história? Dona Cabra Cabriola querendo enrolar a Aninha, ó, não conseguiu. Pessoal, como hoje é terça-feira, a gente tem duas aulinhas, 2 tempos de aula. Nossa primeira aula é de português e a segunda com caderno ângulo. Então eu vou deixar para corrigir as atividades do jogo de tabuleiro depois no nosso segundo momento. Nesse primeiro momento, tia Bruna vai dar aula de português dela e vai lançar mais uma letrinha, tá? A letrinha que eu vou lançar hoje é o J. Tchananã. Trouxe aqui o nosso J. Estão vendo? Parece um anzol, né? Um ganchinho com um tracinho em cima. Esse é o nosso J.
E o J, ele faz o som parecido não, tia Bruna, igual o do G, quando junta com a vogal E e com a vogal I. Só que no J, todos os sons com todas as vogais é o mesmo. É o J, 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 certo? Quando a gente junta o G com A, faz o G. Lembra? Do gato, do garfo. Mas o J, quando a gente junta com A, ele faz já. Já. E aí a tia Bruna escolheu a palavra jacaré. Tá aqui no início, ó. Jacaré. Tá? O J com E faz G ou G, dependendo do som do E. Se for o E aberto, G. Se for o E fechado, G. Aqui a tia Bruna escolheu a palavra jegue. Tia Bruna, o que é um jegue? Jacaré todo mundo sabe, né? Aquele animal grande com aqueles dentes enormes. O jegue é o parente do cavalo, parente do burro, do jumento, certo? J com I, G, G. A tia Bruna botou jipe. O que é um jipe? É um meio de transporte. É um tipo de carro, um carro grandão, né? Que a gente pode andar na terra, naqueles lugares esburacados. Um jipe, onde a gente pode fazer também aquele safari lá na África para ver os bichos da savana. O J com O faz Jó, com O aberto, ou Jô com O fechado, certo? Diferente do G, que quando junta com O faz Go. Aqui o J faz Jô, ou Jó. Tia Bruna escolheu a palavra jogador, certo? E o J com U faz Ju, diferente do G, que faz Gu. Então aqui é tudo com J, J, Já, Jé, Gi, Jó, Ju, certo? A tia Bruna escolheu com U a palavra juba, que é aquela cabeleira que o leão tem em volta do pescoço, a juba, certo? Aqui no nosso livro ângulo, ó, tem a juba do leão. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó, a juba do leão é o que fica aqui, ó. Essa cabeleira aqui em volta do leão, certo? É a juba, tá? Então vamos lá. Jacaré. Vi um jacaré na lagoa. Jegue, um Gé. Na minha fazenda tem um jegue. O Gi do jipe. Eu passei num jipe. Tem o Jó, jogador. Eu quero você como jogador no meu time. E Ju, juba. A juba do leão é enorme, certo? Quem quiser fazer o seu cartazinho do J para depois juntar com as outras letrinhas que já trabalhamos, ótimo. Faça o cartaz, junte com as outras, me mandem fotos, que eu vou adorar ver, tá? E aí, partindo desse nosso cartaz do J, a tia Bruna sempre passa 2 atividades na plataforma para vocês fazerem, certo? Sempre temos a atividade 1 e a atividade 2. Então a tia Bruna aqui, ó, pegou o bloquinho que ela tem do ângulo, ó. Uma vez a tia Bruna foi numa reunião, ganhei um bloquinho do sistema ângulo, que é o nosso sistema de ensino, e fiz as minhas atividades, tá? Primeira atividade vai ser uma interpretação de texto, certo? Vocês já estão acostumados a fazer. E a tia Bruna escolheu o texto Olhando pela Janela. Vou ler para vocês, depois eu leio as atividades, tá? E aí amanhã vocês façam e eu dou a resposta na quarta-feira.
Então, lá em cima, o título Olhando pela Janela. Reparem que a palavra janela começa com a letra J, certo? Então, eu vou começar a fazer a leitura, tá? Da janela do celeiro, o gato Juca e a égua Juju olham a plantação de jiló e no pomar o pé de caju. Pomar é onde a gente planta frutas. Caju é uma fruta. Seu Juvenal cuida de tudo com seu filho José Felipe. Depois volta para casa em seu belo e velho jipe. Quem escreveu esse texto foi Gi Barbosa. De novo, da janela do celeiro, o gato Juca e a égua Juju olham a plantação de jiló e no pomar o pé de caju. Seu Juvenal cuida de tudo, com seu filho José Felipe. Depois volta para casa em seu belo e velho jipe. Quem escreveu o texto, o autora do texto, Gi Barbosa. No número 1, eu pergunto lá, qual é o título do texto? Ou seja, qual é o nome da história? Tá lá em cima, certo? E aí é só copiar no número 1. Número 2, quem escreveu o texto, o nome do autor, aí já fica aqui embaixo, no final do texto. No número 3, esse texto é um quê? É uma tira? É uma ficha de inscrição? É um texto instrucional? É um trava-línguas? É um poema? É uma cantiga, uma parlenda? Que tipo de texto é esse? Mamão com açúcar por enquanto, né? Molinho, molinho. No número 4, quem são as personagens da história? Dou logo uma dica que na história aparecem 4 personagens, certo? Prestem atenção lá quando vocês forem ouvir a leitura da tia Bruna e quando vocês forem ler também o texto na hora que vocês forem fazer na plataforma. Quais são as personagens da história? Aqui no número 5, quais alimentos foram plantados? Nós temos alguns alimentos que aparecem, né? A plantação de alguma coisa e o pé de alguma coisa. Aí é só procurar lá no texto e escrever a resposta no número 5. No número 6, que meio de transporte aparece no texto? É igual o que eu botei lá no nosso cartaz, certo? E como ele era? Como ele era quem? O meio de transporte. Como era esse meio de transporte? Era pequeno, grande, velho, novo, feio, bonito, limpo, sujo? Tá lá no texto como ele era. No número 7, retire do texto. No número 7 não, no número 8, é porque a tia Bruna tá lendo no computador ali, aí fica meio complicado de às vezes de enxergar. Número 8, retire do texto uma palavra que o J esteja na sílaba final. Ou seja, vocês vão lá no texto procurar uma palavra onde o J aparece na parte final da palavra, tá? Por exemplo, a palavra botijão. Na palavra botijão, o J aparece no final da palavra, na última sílaba, jão, certo? Não é essa palavra que está no texto, vocês vão ter que procurar lá. É um dos alimentos, já estou dando dica. Na letra B do número 8, vocês vão ter que tirar do texto 2 palavras que o J esteja na sílaba inicial. Aí é a primeira sílaba da palavra, por exemplo, jogo. O J está no jô, na primeira sílaba, tá? Tô dando exemplos de palavras que não estão no texto, mas você, na casa de vocês, vai ter que procurar a palavra no texto com o J na sílaba final e com o J na sílaba inicial da palavra, tá?
Na letra A, uma palavra só. Na letra B, 2 palavras. E para terminar, como não pode faltar, vocês no número 9 vão ter que fazer uma frase com a palavra janela, que está lá no texto. Mas aí eu não quero que vocês copiem a frase do texto. Vocês vão usar a imaginação de vocês para criar uma frase. Por exemplo, a janela do meu quarto está aberta. Esqueci a janela aberta. Esqueci de fechar a janela. A minha janela é de madeira. E aí vocês criem a frase de vocês. Certo? Combinado? Fechado? Então, na primeira atividade do J1, nós temos um texto olhando pela janela. Depois desse texto lido, vocês escutaram a tia Bruna, vocês vão ler de novo. Vocês vão ter que responder no número 1 qual é o título, qual é o nome da história. No número 2, qual é o autor, quem escreveu a história. No número 3, dizer que tipo de história é essa. Se é uma cantiga, uma parlema, um trava-língua, um poema, o que for. No número 4, quem são as personagens da história. Já dei a dica que são 4 personagens. No número 5, quais alimentos eram plantados na história. Qual o nome desses alimentos que aparecem no texto. Número 6, que meio de transporte aparece no texto. No número 7, eu pergunto como ele era. Número 8, vocês vão ter que retirar do texto uma palavra que o J esteja na sílaba final. E na letra B, 2 palavras que o J esteja na sílaba inicial. No início, no começo da palavra. E o último exercício 9, escrever uma frase com a palavra janela. Feito isso, terminado a atividade J1, nós vamos para a atividade J2, que aí já é uma atividade para a gente treinar a nossa escrita e a nossa leitura com a letra do dia, que é a letra J. Vamos lá. No número 1, não reparem o meu desenho, porque a tia Bruna não desenha nada bem, mas lá na plataforma vai estar o desenho, ó, bonitinho para vocês, tá? No número 1 tá escrito assim, ó: numere as figuras adequadamente. Reparem que, vocês vão reparar lá na plataforma, aqui em cima, eu tenho palavras numeradas. A primeira palavra é janela, a segunda é jegue, a 3, jipe, a 4, joia, a 5, jujuba, a 6, lá do outro lado, jacaré, jaca, jiboia, jornal e juiz. E aí embaixo dessas palavras eu tenho as figuras. Eu tenho a figura da janela, eu tenho a jujuba, eu tenho o jegue, eu tenho o jipe, o juiz, o jacaré, o jornal, a jiboia, a jaca e a joia. Vocês vão ter que colocar lá na plataforma o número na ordem que vai ficar aqui. Por exemplo, janela, por acaso é o número 1. Aí vocês vão botar lá na resposta 1. A jujuba é o número 5, então vai ficar 1, tracinho 5. Depois vem o jegue, tá lá no número 2. Então vai ficar 1, 5, 2 e por aí vai, tá? Esse meu bonequinho aqui, ó, eu tenho a janela, a jujuba, o jegue, o jipe, o juiz, o jacaré, o jornal, a jiboia, a jaca e a joia. Lá na plataforma os desenhos vão estar bem mais bonitos do que aqui da tia Bruna. Tá bom? No número 2, vocês vão escrever com a letra J. Na letra A, um nome de alguém que comece com a letra J. Na letra B, um animal. Na letra C, uma fruta. E na letra D, um objeto.
Pensem aí, se tiver dificuldade, pede ajuda, papai, mamãe, irmão, irmã, vovó, tio, tia, tá? E aí vocês vão escrever no número 2, na letra A, um nome, B, animal, C, fruta, D, um objeto. Dando continuidade, depois vamos para o exercício número 3. Vocês vão ter que ler as palavras e depois separá-las de acordo com o número de sílabas. Então, aqui eu tenho a palavra coruja, Jaqueline, jeito, joelho. Embaixo eu tenho feijão, jabuticaba, laranja e Juliana. Aí, dessas palavras, eu vou ver quais têm 2 sílabas. E vou botar a resposta lá na letra A. A palavra jeito, jeito, tem 2 sílabas. Então, eu vou escrever lá na letra A. Jeito, tá? Não precisa separar as sílabas na resposta. Basta escrever a palavrinha. Na letra B, eu vou ver quais dessas palavras têm 3 sílabas. E vou escrever a resposta das palavras aqui na letra B. Na letra C, quais que tem 4 sílabas. E na letra D, as que tem 5 sílabas. Tia Bruna, tem palavra com 5 sílabas? Tem. Pior que tem. Tá? Aí vocês vão procurar as palavrinhas e botar cada uma no seu lugar. Ok? No número 4, responda às perguntas. Letra A. Qual é o primeiro mês do ano? Aí vocês vão botar um nome lá. Já dou uma dica que todas essas palavras começam com a letra J, que é a que nós estamos trabalhando. Letra B. O que é vendido na banca e também passa na TV? Papai e mamãe gostam de ver, que aí ficam sabendo as notícias. E na letra C, qual o nome do doce que é coloridinho e todo coberto de açúcar? Já falamos ele nesse exercício aqui também. E no número 5, para terminar, vocês vão escolher uma das palavras do exercício acima, ou da letra A, ou da letra B, ou da letra C, e fazer uma frase. Tá? Então, tanto a atividade do J1 quanto a atividade do J2 tem frases para serem feitas, escritas. Ok? Vamos recapitular então as atividades. Primeira atividade, numerar as figuras de acordo com o número da palavra. Número 2, eu vou ter que escrever em cada letra o que está sendo pedido. Letra A, o nome, letra B, o animal, C, fruta, D, objeto. No número 3, vou ler as palavras e escrever as que têm 2 sílabas na letra A, as que têm 3 sílabas na letra B, as que têm 4 sílabas na letra C e as que têm 5 sílabas na letra D. Tia Bruna, só tem uma palavra... Tudo bem, não tem problema, é isso mesmo, tá? Sem problema nenhum. No 4, vocês vão responder as perguntas. Todas as respostas começam com a letra J. Qual é o primeiro mês do ano na letra A? Letra B, o que é vendido na banca e também passa na TV? Começa com J. E na letra C, qual o nome do doce que é colorido e coberto de açúcar? E o último exercício, número 5, vocês vão escolher uma das palavras do exercício anterior, do exercício acima, e fazer uma frase. Certo? Então, amanhã, quarta-feira, eu trago todos os gabaritos das nossas atividades do J. O nosso J está aqui. J de jacaré, de jegue, de jipe, jogador e juba, ok? Façam o cartaz, façam as atividades, tá? Amanhã eu trago as respostas, vou esperar fotos dos cartazes de vocês,
Vou esperar receber na plataforma as atividades para eu poder corrigir, certo? Vou dar uma pausa aqui e vou voltar para a nossa segunda aula no caderno ângulo. Vão separando o caderno ângulo aí, que a gente vai corrigir o que a gente fez ontem e vamos entrar numa atividade nova, tá bom? Vou dar uma pausa e daqui a pouquinho a tia Bruna volta. Beijos!